Eu vou trazer uma palavra bem breve para os nossos corações, porque já foi ministrado tantas coisas. Olha o Anthony dormindo, tadinho. Ai, que bonitinho. Amiguinho do meu filho, eu amo ele. Eu falo sempre dele lá em casa. A gente já ouviu tantas pregações, né? 12 dias consecutivos que nós estivemos aqui na presença do Senhor. Você online, você aí separou um tempo para ouvir a mensagem do Senhor. Obrigada, Rose. E então eu falei, né, o que eu vou falar? Já foi falado tudo, né, Fernanda? Já foram profetizadas tantas bênçãos para os nossos corações e nós recebemos, mas ainda quando nós estamos na presença do Senhor, sempre tem mais de Deus para as nossas vidas. E eu sempre falo, né, quem gosta de coisa extra, quem gosta de coisas abundantes? Então a bênção do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida vai ser ainda mais nessa tarde, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, senão você pode acompanhar com a gente no telão. Você abre no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Eu vou ler esse versículo com vocês, Gálatas 6, 17, que diz assim a palavra do Senhor. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Vamos ler novamente? Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo a marca de Jesus. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, feche a sua Bíblia neste momento. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida nesta tarde. Depois desse louvor abençoado que nós tivemos, nós vamos sentar e ouvir a tua voz. Fale ao nosso espírito nesta tarde, Espírito Santo, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que o teu nome seja glorificado em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar neste momento. Glória a Deus. Eu confesso, meus irmãos, que eu estou um pouco acelerada. Estou bastante acelerada, né, com tudo que nós estamos vivendo. E eu acredito que vai ter boas notícias ainda do meu pai. Ele ainda continua hospitalizado. Mas eu estou na fé que até amanhã ele vai sair, meus irmãos. Amém? Porque assim, né, a gente fala, graças a Deus já passou aquele susto que nós tomamos, né, que nós como igreja tomamos também. Mas quando está no hospital, ainda você fica um pouco inseguro, né? Você não consegue ver a pessoa, a gente não conseguiu ver. Faz 20 dias hoje que ele está internado. Então, eu saí de casa e falei, mãe, ainda ninguém ligou? Não, ainda ninguém ligou, Marcela. Mas quem sabe, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. E como a gente tem cantado nos nossos cultos, tem coisa boa chegando na nossa casa. Amém, meus irmãos? Nesta tarde, se eu fosse colocar um tema nesta mensagem, eu colocaria as marcas da vida. Quantos aqui... Você não precisa levantar a sua mão, eu já sei, vocês já me conhecem, sabe que eu gosto que vocês falem amém, aleluia, glória a Deus, porque senão eu fico meio tímida. Eu fico meio assim, né, Ana? A Ana aí vai gritar para mim. Então, meus irmãos, que você tenha liberdade, porque você está na casa do Pai. E quando nós estamos na casa do Pai, nós temos liberdade. E a palavra do Senhor diz que quando tem uma ou duas pessoas reunidas no nome dEle, Ele está presente. Então, o Senhor está aqui nessa tarde. Então, você tem liberdade para levantar as suas mãos, para falar um amém, um aleluia e receber as bênçãos. E aqui, a vida, ela nos deixa muitas marcas. Né? Você que já foi criança, ou até mesmo muitos adultos, quem já não se machucou aqui nessa vida? Quantas marcas que a vida nos trazem, né? Quando eu estava buscando a presença do Senhor, eu coloquei a mão aqui no meu queixo. Quando eu tinha 10 anos de idade, acho que foi a marca que mais me marcou assim mesmo, no meu corpo. Os meus pais, nós morávamos em Ipeúna. E os meus pais, nós íamos para a igreja no domingo de manhã e a gente morava no centro da cidade. E lá em Peúna, para quem conhece, tem uma descidona, assim, para até chegar onde era a nossa igreja. E aí era domingo de manhã, eu queria me aventurar, criança, né? Eu queria me aventurar. E eu falei, pai, você vai de carro e eu vou de bicicleta. E aí meu pai falou assim, tá bom, pode ir de bicicleta, né? Não tinha tantos movimentos assim, então tá tudo certo. E aí eu fui. Na hora que meu pai passou de carro,
Rafa, eu fiquei tão emocionada de ver meu pai passar de carro, que eu dei tudo na minha... Eu era bem magrinha, viu, meus irmãos? E eu reclamava que eu era magra. Se eu soubesse, eu tinha gritado lá no fundo. Eu era tão magra, mas tão magra, que eu dava tudo, assim, sabe? Eu pedalava, Rodrigo, pedalava, naquela Ceci. Quantos lembram da Ceci? Lembra aquela rosinha? E aí eu tinha uma Ceci daquela... É Ceci que fala, né? Como? Da Calói, né? E aí eu dei tudo. E a minha irmã falando tchau para mim. Nossa, gente, eu lembro se fosse hoje. E a minha irmã falando tchau. E eu fiquei emocionada. Eu quis postar a corrida com o carro. Na hora que eu fui querer postar a corrida, eu vi que não ia dar para mim mais. A inexperiente aqui colocou a mão no breque. Coloquei a mão no breque, meus irmãos. Eu fui para cima da bicicleta e fui ralando aqui o meu peito pelo asfalto. O queixo e o peito, assim. Fui descendo. O meu pai, meus irmãos, por incrível que pareça, na hora que ele me viu, ele desmaiou, porque só tinha sangue na pessoa. Foi horrível, meus irmãos. Eu fui para o hospital, não fomos na igreja aquela manhã. Eu fui para o hospital, levei 11 pontos no queixo. E o médico falava assim para mim, vai sair essa cicatriz. E ela não saiu. Hoje eu tenho 32 anos e a cicatriz aqui está no meu corpo. E trazendo para os dias de hoje, quantas vocês, eu sempre falo, comento com vocês, da cicatriz do pé do Felipe, né, do meu marido que sofreu um acidente. E a vida deixa marca na gente e às vezes geram cicatrizes. E trazendo para a questão emocional, quantas vezes eu e você estamos machucados interiormente? Estamos abalados emocionalmente falando. E isso gera cicatriz e a gente acaba se fechando. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, Ele tem o poder de transformar essas cicatrizes em bênção nas nossas vidas. E eu marquei aqui algumas marcas da vida. Lá antigamente os senhores marcavam os escravos. Você que já assistiu novela de época sabe que todos os escravos tinham uma marca. O tempo marca a gente com rugas. Bendito seja o Botox na vida na nossa vida. Amém, meus irmãos? Daqui a pouco eu vou ter que começar a fazer Botox já, de tanta preocupação. O tempo, ela traz isso, né? E muitas pessoas se incomodam com isso. Mas eu acredito que nós não podemos ficar focados nessa questão. Porque se nós temos marcas, se nós temos cicatrizes, mais na frente nós vamos entender que nós temos testemunhos para contar. A doença marca suas vítimas. E o ano de 2020, pastor Rogério, marcou muita gente. Trouxe muito medo para o coração das nossas vidas, para os nossos corações. Trouxe morte para dentro da nossa casa. Trouxe insegurança para dentro da nossa casa. Eu não vim aqui, meus irmãos, falar para você sobre o Covid. O Covid está aí para a gente falar toda hora nele, a gente só ouve isso. Mas eu estou aqui para falar que nós não devemos ter medo do ano que passou, porque está posto diante de nós. Hoje é dia 14 de janeiro de 2021. Parece mentira que nós sobrevivemos o ano de 2020. Mas se nós sobrevivemos, se o Senhor fez eu e você passarmos por tudo que nós passamos no ano de 2020, você acha que o ano de 2021 vai ser um ano de derrota para a sua vida? Não vai ser o ano de derrota. 2021, como tem sido profetizado neste altar, vai ser um ano de céu aberto sobre a sua vida. E o ano de céu aberto, você pode ter ouvido isso todos os dias, porque é o tema da nossa campanha. Mas, meu irmão, quando você está com uma porta fechada dentro da sua casa, e o seu companheiro, o seu filho, o seu esposo, quem quer que seja, esteja no outro lado, você precisa gritar mais um pouquinho para falar, porque a porta está fechada. Nós estamos profetizando neste ano de 2021 que os céus vão estar abertos. E quando o céu se abre, fica mais fácil de a gente ouvir a voz do Senhor. Fica mais fácil de a gente falar aquilo que nós precisamos para o nosso Senhor. A primeira chave, eu acredito muito nisso, a primeira chave que abre as portas do céu é a oração. Busque a presença do Senhor, meu irmão.
Parece tudo que eu vou falar aqui você já sabe, mas se o Espírito Santo está trazendo isso para os nossos corações nessa tarde, nós temos que lembrar, eu preciso fechar a porta do meu quarto e em secreto falar com o Senhor. Nós ouvimos aqui, meus irmãos, que o mundo jaz no maligno, mas nós estamos dentro, nós estamos baseados na palavra do Senhor, e nós já sabemos o final dessa história. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não permita, não leve para o ano de 2021 as marcas que te machucaram em 2020. Não permita viver todo o erro que nós vivemos em 2020 no ano de 2021. Está para nós aqui em folhas em branco. Vamos escrever uma nova história, meu irmão. Vamos buscar direcionamento do Espírito Santo para nós vivermos o ano do céu aberto. Marcas do pecado. Eu marquei aqui algumas coisas. O pecado marca as vidas daqueles que se submetem a ele. Nós somos seres humanos, somos falhos, ou na sua casa é tudo perfeito. Na sua casa não há briga, na sua casa não há conflitos, não há divergências de opiniões, na sua casa não há enfermidade, eu profetizo que não vai ter enfermidade na sua casa, praga nenhuma vai nos alcançar, meus irmãos. Mas nós somos falhos, estamos sujeitos a pecarmos. Todos os dias. E eu marquei aqui, drogas, prostituição, alcoolismo, adultério, roubo, traição. Nós estamos sujeitos a isso, sim ou não? Nós estamos sujeitos a cair algumas vezes. Mas eu sempre falo aqui nas nossas ministrações, da importância, meu irmão, de sermos dois e não um. Valorize quem está do seu lado. Valorize quem está dentro da sua casa, meus queridos. Porque o Senhor, Ele fala muito claro isso conosco. Quando um está abatido, o outro está forte. Nós temos que nos posicionarmos na presença do Senhor. Aqui neste altar a gente ouve sempre que se você se arrepender e deixar o pecado, o Senhor não vai se lembrar mais dele. Mas parece que eu e você gostamos de ficar sofrendo. Às vezes você viveu uma questão lá na sua mocidade e você fica puxando na sua mente. Você não se perdoe. Nesta tarde, nós vamos consagrar o mês de dezembro. E a festa que há em dezembro, que representa o nascimento do Filho de Jesus, o Filho de Deus. Que a alegria do novo venha sobre a sua vida. Vai vir criança nova, projetos novos sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas o que eu e você temos que fazer é nos posicionarmos, meus irmãos. O Senhor, Ele não está mais de brincadeira. O meu pai, ele sempre fala isso para nós lá em casa. Já estamos no final dos tempos, meus irmãos. A volta de Jesus já é notória, mas a gente não sabe a hora, a gente não sabe a data que Ele vem. Mas nós sabemos dessa esperança. Ele vai vir nos buscar e nós vamos reinar com Ele eternamente. Mas para isso, eu e você, filhos de Deus, homens e mulheres, temos que nos posicionar e entender que existem algumas marcas nas nossas vidas, que são para a honra e para a glória do Senhor. Tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Meus irmãos, às vezes você passa por lutas, você passa por momentos difíceis, que você fala, mas por que eu estou passando por isso? Não questione o Senhor. Não questione a vontade do Senhor para a sua vida. Não vai vir sobre você para coisa alguma que você não possa suportar. Se você está passando por um desemprego, se você está passando por momentos difíceis no seu casamento, situações difíceis com a sua família, no seu trabalho, ministerialmente, eu não sei. Mas se você está passando, está na permissão do Senhor. Tenta tirar algo disso. Tentamos tirar alguma lição das nossas dificuldades. Paremos de reclamar, de murmurar. O Senhor não tem prazer com quem fica murmurando, de quem não tem gratidão no coração.
Foi difícil 2020? Foi, mas você está aqui para falar, eu sobrevivi, e eu vou viver as promessas de Deus para a minha vida. Isso não é clichê, meu irmão, isso não é balela, contador de história, não é um pregador que vai subir aqui e vai falar, se você vai vencer, você tem que acreditar. As pessoas não gostam de ficar ouvindo pessoas derrotadas. E nós, filhos de Deus, não somos derrotados. Nós passamos por provas, passamos por lutas, mas nós vamos vencer em o nome de Jesus. Se tiver que passar alguma enfermidade, você passa, porque o Senhor é com você. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que se marcou. Ele foi lá, Deus deu o seu único filho. Quem aqui daria o seu filho para morrer em meu e em seu lugar? Nós não somos capazes deste amor, mas nós servimos o Deus que é capaz de dar o seu único filho por mim e por você. Você não precisa se martirizar. Como fala aquela palavra? Quem se bate, quem mutilar. Pare de se mutilar nesta tarde. Ah, Marcela, mas eu não fico me mutilando. Eu não pego uma tesoura e não fico. Mas eu não estou falando só fisicamente. Às vezes eu e você, a gente fica se mutilando dentro da nossa mente. Falando mal da gente. Ah, se eu tivesse um corpo assim, eu seria feliz. Ah, se eu tivesse um casamento assim, eu estaria feliz. Ah, se eu tivesse o carro do fulano, se eu tivesse a casa, se eu morasse no condomínio. Meus irmãos, não queira viver a vida do outro. O Senhor, Ele tem para todos. E Ele tem o melhor para todos. Viva a sua vida. Fale bem daquilo que o Senhor fale bem. Não fique falando do seu casamento para outras pessoas. Não fique falando dos seus filhos. A gente sempre ouve aqui, né, Rose? Não compare os seus filhos com os meus e os meus com os seus. Nós somos importantes. E cada um tem que viver a sua experiência. Nós temos que viver as nossas próprias marcas. E como as marcas podem ser tiradas das nossas vidas? As marcas da vida e do pecado podem ser tiradas ou transformadas, meus irmãos. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos transformados, nós somos restituídos. Sabe aquele ano que você achou que você perdeu, aquele mês que você achou que você perdeu, você não perdeu, você ganhou. Mas nós temos que prestar atenção ao que eu ganhei. Você ganhou experiência, você ganhou palavra nova, palavras de motivação. Nós temos que começar a ver o lado bom das coisas. A minha irmã, ela tem uma avó, a mãe é a avó do Lucas, pastor Ionice. Não é pastor Ionice, pastora Lenice. E ela é uma pessoa, uma senhora de 88 anos, que ela vê beleza em tudo. Ela vê beleza em tudo. Você fala assim, nossa, aquele vaso está quebrado. Ah, mas dá para consertar. Ah, mas isso está feio. Ah, mas dá para fazer isso. Ela não fala mal de ninguém, meus irmãos. É incrível, é sério mesmo, é incrível. Aí a minha irmã pegou e falou assim, eu vou pegar a vozinha. Agora eu vou pegar a vozinha. Pegou e falou assim, nossa, mas Satanás é sujo, não, vozinha? Satanás, ele é maldito, ele é manipulador, ele é isso. Sabe o que ela falou para a Bruna? Ô, rapazinho insistente. Ela não falou mal nem do diabo, gente. A Bruna não conseguiu pegar ela nem para falar mal do diabo. Ela ainda viu uma qualidade no diabo. Ela falou assim, ele é insistente. E ele é mesmo, meus irmãos. Que nesta tarde, eu não estou falando para você falar bem do diabo, pelo amor de Deus. Mas ele é insistente. E ele vai colocar mentiras. Ele vai tentar colocar ciladas no meio da nossa caminhada de 2021. Mas a palavra do Senhor diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, quando nós nos posicionamos, quando nós temos momento de comunhão com o Senhor, Satanás, ele sai fora. Porque a luz que é o Jesus vai na nossa frente. E com Jesus, Satanás não pode. Então, comigo e com você, Satanás também não pode. Porque levante as suas mãos nessa tarde, sobre a minha e sobre a sua vida. Reina o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Então,
as marcas são transformadas. Ele foi marcado por mim e por você. Você não precisa ficar se martirizando mais. Você pediu, pecou. É normal? É normal, somos seres humanos, somos falhos. Mas não fique buscando. Uma vez eu ouvi que quando a gente pede perdão, ele joga o nosso pecado lá no mar do esquecimento e coloca uma plaquinha: é proibido pescar lá. Porque eu e você, se Jesus, o dono da nossa vida, não se lembra mais, porque eu e você vamos ficar pescando os nossos pecados, as nossas inseguranças, os nossos medos. Meus irmãos, as cicatrizes que eu e você carregamos durante a vida, elas são geradas testemunhos. Só passa por guerra aquele que sai para a batalha. E quando eu e você nos levantamos todos os dias de manhã, quando você coloca os pés fora da sua cama, você está se armando para viver um dia de batalha. Porque os nossos dias têm sido fáceis, meus irmãos. Não têm sido fáceis. Viver não está fácil. Mas quantos aqui querem morar no céu hoje? Só se Jesus voltar, né? Ninguém quer morrer. E você não vai morrer em o nome de Jesus. Meus irmãos, as nossas cicatrizes, elas podem se tornar motivos de testemunhos na presença do Senhor. A prostituta, ela pode se tornar uma mulher virtuosa. Sabe aquele marido seu que é birrento, que bate às vezes? Ele pode se tornar um homem íntegro. Aquele que rouba, quando está na presença do Senhor, deixa de roubar. Aquele que fala mal dos irmãos, dos líderes, dos pastores, dos nossos amigos, familiares, param de falar, porque na presença do Senhor, tudo é restaurado, meus irmãos. E nesta tarde, eu venho aqui falar para você que o Senhor vai transformar as nossas vidas. E você consagrou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. O seu ano de 2021 está garantido na presença do Senhor. Isso não quer dizer que não vai vir luta sobre as nossas vidas. Mas se você planejou o ano de 2021, eu tenho certeza que o céu vai se abrir sobre a sua casa. O céu vai se abrir sobre o seu relacionamento, sobre a vida dos seus filhos. Ah, Marcela, você fala isso porque você não está dentro da minha casa. Meu irmão, não desista. Não pare de lutar. Enquanto você estiver fôlego de vida, lute, busque a presença do Senhor. E para eu terminar, para tirar ou transformar as marcas das nossas vidas, o que eu e você precisamos fazer? Aqui o salmista, o Paulo disse assim: e com todos aqueles que andaram de agora em diante, nenhum homem me causa problema, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor. Quando a adversidade vier sobre a sua vida, falar assim: opa, aqui não, aqui tem a marca do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando a briga querer entrar na sua casa, a discórdia vir sobre a sua casa, você fala assim: opa, aqui não, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, quando o sangue de Jesus ele passa na nossa vida, é levado toda a indiferença, a morte é levada embora. O sangue de Jesus ele tem todo o poder sobre mim e sobre você. Você precisa mostrar a Ele as nossas marcas. Traga clara, meus irmãos, aquilo que está escuro. Se você passa por momentos de pecado, adultério, deixe o adultério. Se você tem problemas com roubo, deixe de roubar. Ai, Marcela, para de falar isso. Meus irmãos, eu preciso te falar isso. Eu preciso te alertar. Pare de ficar pegando. Ai, Marcela, mas aí eu falo mal só de um irmão. Eu não mato, não roubo. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Não brinque com o pecado. Não subestime Satanás. Minha mãe sempre fala isso para nós, Gil. Sua avó sempre falou isso para nós desde quando era criança. Não subestime o pecado. Satanás, ele não está para brincadeira não, meus irmãos. Ai, só hoje, amanhã eu paro. Não, o hoje pode ser seu fim, meus irmãos. Não subestime. Traga às claras aquilo
Eu lá em casa, eu sou muito assim, às vezes eu não quero contar alguma coisa para minha mãe, eu sou muito amiga da minha mãe e da Bruna, e às vezes assim, tem alguma coisinha que eu vivi, e eu chego, eu sou muito transparente, eu mudo a cara na hora, eu fecho a cara, ou não consigo mais conversar, você fala, tudo bem, eu não consigo. E aí minha mãe fala assim, Marcela, traz as claras. O que aconteceu? E aí quando eu sento, vocês já sabem disso também. Nós somos da casa, vocês já me conhecem. Vocês sabem que lá em casa a gente põe a toalha e faz uma garrafa de café e a gente se resolve tomando café. Traga as claras. E quando eu faço isso, aquele café tem o poder de transformar, mas não é o café. É quando eu confesso, mãe, Bruna, eu vivi isso e está me doendo. Eu não sei como viver essa situação. E aí elas vão me orientando. Não sofra sozinho, meus irmãos. Coloque na mesa aquilo que precisa ser acertado. Mostre, Marcela, não tenho para quem mostrar. Eu não tenho uma família que vai me entender, eu não tenho amigos que vão me entender, não tenho pessoas que vão me entender. Sabe quem vai te entender? O nosso Deus. Ele vai te entender. Feche a porta do seu quarto, entra dentro do seu quarto e mostre para Ele as suas marcas. As cicatrizes que estão doendo demais, que você está achando feio demais conviver com ela pode ser transformada em testemunhos, meus irmãos. Traga as claras. Mostre arrependimento por deixar as marcas do pecado. Vamos deixar de pecar. Você sempre cair é estranho, você precisa ir para o médico. Se você levanta, cai, tem alguma coisa errada. Mas se você está caminhando, caiu hoje, levanta. Aí vai andar mais um pouquinho, cai de novo. Aí é normal. Mas vamos pedir nesta tarde, Senhor, venha o poder do Espírito Santo para que eu deixe o pecado de lado da minha vida e que eu possa ser uma pessoa íntegra nos seus caminhos. O Senhor, Ele tem o poder de fortalecer o meu e o seu espírito, meus irmãos. Vamos pedir para o Senhor, Senhor, fortaleça o meu espírito, fortaleça a minha carne, fortaleça a minha mente, porque o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Crer no poder que Jesus pode purificar. Quando nós estamos na presença do Senhor, tudo fica limpo. É tão gostoso quando você bebe uma água, ainda mais num copo lindo desse. Tão gostoso você beber uma água limpa. É isso que Deus tem para mim e para você. O Senhor não quer que a gente fique enchendo os nossos copos de água suja, de coisas sujas. Nós temos que acreditar que o Senhor tem o poder de purificar o nosso coração, de purificar a nossa vida. Crer que o mundo pode marcar as pessoas, mas para Deus só existe uma marca, a marca da salvação, meus irmãos. E eu e você, eu acredito que nessa tarde, todos aqui já aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você já deixou de ser criatura e passou a ser filho de Deus. E na casa do Senhor, o pastor Rogério disse aqui na hora que ele foi me chamar, e eu te disse também, na casa do Pai temos liberdade. Quantos filhos aqui na casa dos seus pais abrem a geladeira sem pedir, colocam o pé no sofá? Pai, dá um troquinho aí, pai. Ô mãe, dá um troquinho aí. Na casa do Pai nós temos liberdade. E nesta tarde, meus irmãos, consagrando, 12 dias você esteve aqui, você é um vencedor. 12 dias, das 3 às 4 da tarde, você separou esse tempo e você veio na casa do Pai. E você acha que eu, que sou homem, gostaria de dar um presente para todos. Nós vamos dar um presente para vocês depois. Mas você acha que o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai amoroso, perfeito, fiel, não vai olhar para o teu coração e vai liberar bem os que você precisa? É claro que Ele vai. É só você pedir. Você tem que acreditar que Ele pode todas as coisas. Deixe que 2021, meus irmãos, seja marcado pela marca de Jesus. Esquece o que passou. O que passou, passou. Não tem mais como fazer. Não tem como voltar no tempo. Foi falado coisa mal? Falou? Vai lá e pede perdão.
Eu falei isso numa das últimas mensagens que eu ministrei. Perdoe quem tem que te perdoar. Não leve rancor para 2021. Mês de dezembro é o nascimento do Messias. Meu irmão, vai vir coisa nova sobre a sua casa. E não só em dezembro. Eu vou ter que esperar dezembro para chegar. Não. Quando nós estamos na casa do Pai, quando nós estamos debaixo dessa unção de céu aberto, todos os dias da nossa vida, o Senhor vai lá e joga um presente na sua casa. Então receba nesta tarde os presentes de Deus para a sua vida, aquilo que você busca. Amém, meus irmãos? E para eu terminar, eu gostaria de que você abrisse comigo, Rafa, coloca para mim, por favor, Mateus 16, 19. Mateus 16, 19, o que eu falei da oração, meus irmãos. A palavra do Senhor diz assim: eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nesta tarde, nós profetizamos que nós estamos ligando todas as bênçãos aqui na terra, e o Senhor está pegando o fio lá no céu, e o Senhor está ligando lá, e tudo aquilo que eu e você precisamos vai acontecer no ano de 2021. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir forte este nome. Ligue coisas boas, fale coisas boas, porque o Senhor, Ele se agrada de nós. Aleluia! Em o nome de Jesus, a chave já está na nossa mão. Nós já ouvimos 12 pregações e você já está com a chave na mão. É só você ir lá, colocar e abrir. Atitude diante de Deus. Amém, meus irmãos? Você pode ficar com essa palavra. Feche os seus olhos neste momento. Vou fazer só uma oração, depois o pastor vai consagrar o mês. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada nesta tarde, e nós falamos que o Senhor tem o poder de transformar, de fazer algo de novo. Então, Espírito Santo, eu apresento a Ti os meus irmãos, coloco-me a minha vida, Senhor, na Tua presença. Traga, Senhor, restauração sobre as nossas casas. Tira tudo aquilo que foi colocado, peso desnecessário. Espírito Santo de Deus, se porventura tem alguém aqui carregando palavras malditas, palavras de desânimos, nós damos uma palavra de ordem. Sejamos livres nessa tarde, e que nós possamos em 2021 carregar a marca da salvação sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque nós verdadeiramente vamos viver o ano dos céus abertos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.